Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor, da tua nobre história. E aí, turminha, estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? Dessa vez na matéria de História, tá? E a gente vai estar falando agora sobre as bandeiras, tá bom? E talvez você fique se perguntando, mas assim, como assim as bandeiras? Veja bem, a gente vai estar dando continuidade ao conteúdo aí, tá bom? Deslocamentos populacionais. E nós revisamos falando da população em movimento nas aulas passadas, tá bom? Antes ainda dos testes. E falamos também sobre deslocamentos ao longo do tempo. Nós falamos inclusive do trabalho de muitos comerciantes que viviam na época aí da colonização, né? Que viviam nas cidades mineiras levando mercadorias no lombo de animais. Eles eram chamados os tropeiros, né? Que andavam, adentravam o território brasileiro levando mercadorias para vender na região das Minas. Bom, nós vamos dar continuidade ainda a esse período do Brasil, da história do Brasil, que é interessante que vocês conheçam. Por exemplo, nessa época também surgiu a figura do bandeirante. Você vai ver detalhadamente sobre esse assunto a partir de agora, que a gente vai estar revisando esse conteúdo, tá bom? E logo mais a gente vai estar fazendo as correções e atividades numa outra aula, tá bom? A gente vai deixar essa atividade, vai dar um tempo aí para vocês responderem e na sequência da segunda aula a gente já volta corrigindo essas tarefas com vocês, tá bom? Veja bem, meus queridos, as páginas da atividade 248 e 249. Essa é a primeira atividade que a gente vai estar passando sobre esse conteúdo, tá bom? Vocês terão tempo para responder poucas questões e na sequência da segunda aula a gente já volta fazendo a correção, tá bom? Veja bem, as bandeiras. As bandeiras, como vocês podem ver, eram expedições ao interior do Brasil, ocorridas nos séculos XVI e XVII. O objetivo das bandeiras era justamente capturar indígenas para escravizar, procurar ouro e principalmente metais preciosos, tá bom? Veja bem, meus amados. As bandeiras foram muito importantes para a história do Brasil, tá bom? Elas não só tinham o objetivo de capturar indígenas para escravizar, mas elas também tinham outro objetivo importante para a história do Brasil. Eles abriam caminho no meio da mata fechada. Por exemplo, a região interiorana do Brasil, ninguém queria entrar. Era um território inóspito, difícil, muito complicado entrar aqui no Brasil, no interior do Brasil, e somente as áreas interioranas, ou, digamos assim, que tinham esse karma sobre elas. As pessoas tinham medo, os colonizadores tinham medo de adentrar o território, por causa da grande quantidade de indígenas, animais selvagens, tá bom? E se você não estivesse muito bem equipado, dificilmente você obteria êxito ao entrar num território tão difícil como era o interior do Brasil. Geralmente as áreas que foram colonizadas ficavam bem próximas ao litoral. Por quê? Porque era uma área mais aberta, era uma de fácil acesso, porque tinha um mar, tá bom? Tanto para transporte como para embarque de mercadorias. Mas com a ação dos bandeirantes, o interior foi sendo aos poucos explorado, tá bom? Eles começaram a adentrar esse território e em busca de novas áreas, tá? Em busca de muitos produtos que talvez existissem em grande quantidade no interior do Brasil, tá? Produtos como as chamadas drogas do sertão, que a gente vai falar mais adiante um pouquinho, tá bom? Só para você saber, essas drogas do sertão não eram exatamente droga mesmo. Na verdade, eram alguns produtos que existiam na parte norte do Brasil, tá? E ali onde está a região da floresta amazônica, que na verdade eram produtos coletados na floresta. Tinha desde raízes, né, com frutos, tá bom? Produtos como corante, que a gente chama de lucum, tá bom? Enfim, alguns produtos da natureza, gerados pela própria natureza, e que existiam em grande quantidade na região norte do Brasil, e por essa razão eram tão valiosos, por sua dificuldade de se conseguir esses produtos, tá bom? Veja bem, meus amados. Como diz aqui, as pessoas que participavam das bandeiras eram chamadas bandeirantes. As bandeiras foram muito importantes porque tornaram o interior do Brasil bem mais conhecido e habitado. Lembrando que nessa época o interior do Brasil era chamado Sertão de Dentro, tá? Depois foi chamado Sertão Rodelas, depois Terra de Cana. Tudo isso era nome dado ao interior do Brasil, tá? Essa região interiorana,
tá bom? E era um território assustador. Por quê? Porque nunca tinha sido explorado por ninguém. A mata era densa. Então, assustava muitos colonizadores. Todavia, esses homens valentes, chamados então bandeirantes, adentravam o território e abrindo o caminho no meio da mata fechada, e as estradas que eles abriam mais tarde se tornaram estradas de fato por onde passavam animais, por onde passavam mercadorias e pessoas a toda hora. E assim, aos poucos, o interior do Brasil foi começando a ser explorado, tá bom? Veja bem, aqui tem a figura do bandeirante. Olha, essa figura do bandeirante, ela tem sobre si visões bem complexas. Veja bem, como diz ali, o bandeirante, tá, era importante para a exploração do interior do Brasil, mas também foram responsáveis pela captura e morte de muitos indígenas. Eles, praticamente alguns bandeirantes, levaram a total devastação de aldeias indígenas. Eles praticamente exterminavam quase todos. Tá? Aqueles que eles não conseguiam capturar para escravizar, eles praticamente tocavam fogo nas aldeias e muitos indígenas morreram nessa época, tá bom? Porque o objetivo era capturar os indígenas para fazer escravos, para fazer deles escravos. Mas muitos índios resistiam bravamente e lutavam e não aceitavam ser escravizados. Então veja bem, no início a figura do bandeirante era vista assim, um cara bem vestido, muito bem armado, botas de couro, tá? Espada na mão, chapéu, enfim, pólvora e armamento, balas para adentrar o território. Um homem valente, bravo, talvez até de boa aparência, branco, pele branca, clara, tá? Mas depois, segundo estudos mais recentes, mais atuais, chegaram à conclusão que o bandeirante estava mais para essa figura emblemática. Por quê? Porque se você parar para observar, o território era muito inóspito. E, por exemplo, geralmente o bandeirante estava mais associado à figura de uma pessoa acostumada a todo tipo de lugar, tá bom? Uma pessoa que não leva grandes bagagens. Um cara que estava com uma roupa mais adequada a andar no mato, tá bom? A ser arranhado por espinhos, por garrancho, tá? Então assim, a figura que aparenta ser mais parecida ao bandeirante é uma figura assim, tá? Talvez ele seja de pele mestiça por causa dos constantes, digamos assim, por as constantes vezes que ele está aí ao abrigo do sol, tá? E eu diria até exposto ao sol, nas matas aí andando, tá? Então assim, aparentava mais ser uma pessoa assim, bem simples, bem rústica mesmo, tá? Então, segundo os estudiosos, a figura do bandeirante está mais associada a uma pessoa como essa. Roupas simples, sem arma de fogo, tá? E se tivesse alguma arma, seriam armas confeccionadas por ele mesmo, tá? No caso um arco e flecha, por exemplo. Geralmente descalço, tá? Chapéu simples, sem muito luxo, tá bom? Então, era essa a figura que hoje se tem do bandeirante, a figura da pessoa que é a pessoa responsável por adentrar o território interiorano do Brasil e também capturar muitos povos indígenas para a escravização. Garotos, essa foi a síntese do conteúdo que a gente está introduzindo aí, praticamente introduzindo, tá bom? E aqui está a primeira atividade. Olha, como falamos para vocês, página 248 e 249. Eu quero que vocês respondam essa tarefa. Na segunda aula agora, daqui a pouquinho, a gente volta corrigindo essa tarefa, tá bom? Meus amados, não deixem de fazer a tarefa, respondam ela o quanto antes, porque daqui a pouquinho eu vou voltar corrigindo essa tarefa, tá bom? Então assim, vocês terão um tempo, tá? O tempo equivalente a uma aula, e na sequência eu já estarei voltando aí com mais uma aula de história, já para correção dessa tarefa, tá bom? Um abraço para vocês e daqui a pouquinho a gente está de volta.